Então, nós vamos conversar um pouco hoje, é um prazer estar aqui com vocês, e a gente vai conversar sobre brand personas em interfaces conversacionais. A brand persona em si, a gente falar sobre brand persona, não é uma novidade, é um tema que já existe há bastante tempo, muito bem tratado por grandes agências de branding e várias outras empresas, até trabalham em diferentes contextos, e que tem metodologias muito sofisticadas para desenvolvimento de brand persona, a persona daquela marca. Só que o que a gente vai falar aqui é uma outra perspectiva, é da brand persona conversacional, que ela é um pouco diferente. O que eu costumo dizer é que a brand persona ela é mais ligada a conceitos da marca. Então, quando a gente fala de brand personas, é como se fosse aquela pessoa que você conhece numa festa, que ela está preparada para a festa, ela está arrumada, ela tem o discurso certo, ela está calma, ela está preparada para mostrar tudo que ela tem de melhor naquele ambiente. E quando você fala de brand persona conversacional, é como se fosse uma pessoa que você casa e fica casado 10 anos. Você sabe como ela conversa, como ela está feliz, como ela está triste, como ela dorme, como ela acorda, enfim. E quando a gente fala de canais conversacionais, quando nós criamos bots para conversar com o consumidor final em canais conversacionais, é disso que a gente está falando. É como a persona da marca vai se comportar em diferentes contextos do consumidor. Se o consumidor está nervoso, como é que ela trata ele? Como é que ela trata para acolher ele? Se o consumidor está num momento de problema, se ele está no momento de fazer uma compra especial para ele, qual é a elasticidade dessa personalidade, que palavras ela usa, que palavras ela não usa, para gerar essa empatia com o consumidor. É nesse contexto que a gente está falando. Por que brand persona é importante? A gente vai passar aqui por vários elementos, várias dimensões que compõem o relacionamento com o consumidor e como que todas elas juntas mostram como a brand persona se conecta com todas essas dimensões e o valor que ela gera. Então a gente vai falar um pouquinho de customer experience, como ele vai para a jornada do consumidor, sentimentos, empatia, language user interface e diálogo. Diálogo entre, de um lado, o consumidor, do outro lado, a marca, através dessa persona. E a gente vai passar por todos esses pontos e mostrar nossa metodologia nesse sentido. Começando por Customer Experience. Os consumidores, eles contam com um poder que nunca tiveram, isso já vários autores em vários contextos vêm falando isso há algum tempo. E por que isso acontece? Porque antes os consumidores, principalmente por vários motivos, mas um dos principais características disso é que os consumidores eram fiéis às marcas. Eles tinham menos canais de comunicação, tinham menos informações, e o ambiente propiciava consumidores muito fiéis às marcas. E hoje os consumidores são fiéis à experiência que ele tem com as marcas. Se a experiência não for adequada, ele troca de marca na hora. Então, os consumidores têm um poder que eles nunca tiveram antes e as marcas têm que se preocupar com o Customer Experience para não perder os seus clientes. E aí um ponto importante quando a gente está se preocupando em gerar uma experiência boa para o consumidor é que é a gente não olhar por canais, por touch points, mas sim por jornadas. Então eu já vi várias vezes uma marca que tem um site que é avaliado como nota 10, um contact center que é avaliado com nota 10, uma URA que é avaliado com nota 9, e a jornada de um consumidor para conseguir um serviço que ele está buscando, que nessa jornada ele passa por vários pontos de contato para atingir o que ele quer, é nota 2, é nota 3. Isso é a realidade. Então, nós temos que enxergar o mundo pela mesma perspectiva que o consumidor, é pela jornada dele. Então, para a jornada você identifica um perfil de consumidor, um perfil você identifica a idade, perfil social, onde ele mora, quais são os hábitos dele, e na outra ponta você identifica o objetivo dele. Abrir uma conta, contratar um serviço, cancelar um serviço. E qual é a jornada que ele vai passar, os diversos pontos de contato para atingir o que ele quer. E nesse caminho da jornada dos consumidores, nós temos já no mercado algumas metodologias bem maduras que lidam com isso para desenvolver a jornada dele, tanto fazer uma parte que a gente chama de journey mapping, que é mapear a jornada como ela é hoje para aquele serviço, e journey planning como ela deveria ser. Tem uma série de metodologias maduras no mercado já, e nós temos na Tempo, por exemplo, uma área que faz isso, que é uma área de Customer Experience Consultancy, e que ela faz journey mapping e journey planning, como a jornada é hoje e como ela deveria ser. E aí a gente identifica uma série de melhorias que trazem resultados muito interessantes para a marca e para o consumidor. Você melhora a experiência do consumidor e, ao mesmo tempo, melhora o resultado para a marca. Aqui tem alguns exemplos de desenhos de jornadas que a gente faz para diferentes clientes em diferentes contextos. Só que o próximo passo são os sentimentos e emoções. A cada interação que o consumidor tem com a marca, em cada uma dessas interações em diferentes canais, ela vai gerar para ele um sentimento.
ele ficou frustrado, ele foi procurar o que ele queria, não encontrou, ele achou que ele já ia resolver naquele canal, mas ainda foi direcionado para mais um, ficou feliz porque teve um atendimento acima da média do que ele esperava para aquele momento. Então, é importante a gente conectar uma camada de sentimentos e emoções e que vão direcionar, é completamente científico, tem uma série de estudos que falam sobre isso, e frameworks e metodologias, e que vão direcionar o comportamento dele de forma para ter a melhor experiência para ele e o melhor resultado para as marcas. Aqui eu trouxe como exemplo um artigo de Harvard Business Review, que eles mostram qual é o valor da conexão emocional para uma marca. Então aqui a gente vê, por exemplo, se a gente pegar esse amarelinho, que é o baseline, a gente vê um consumidor satisfeito com a marca, mas que não está conectado emocionalmente. E aqui nesse azul, a gente vê esse consumidor satisfeito com a marca e conectado emocionalmente. Ele gera 52% a mais de resultado para a marca. E o curioso é que se você pegar o consumidor que não está satisfeito e não está conectado emocionalmente, a diferença dele para o baseline é 18%. Quer dizer, não quer dizer que as marcas não vão tratar os consumidores insatisfeitos, muito pelo contrário. Mas é uma curiosidade de um consumidor satisfeito, mas não conectado emocionalmente, se ele ficar conectado emocionalmente, ele é muito mais lucrativo para a marca, até do que a diferença entre o não satisfeito e o satisfeito. E aqui eles fizeram estudos para diferentes segmentos de indústria, diferentes tipos de produto, para mostrar a importância de se ter essa conexão emocional. O próximo ponto é empatia. Nós precisamos gerar empatia na conversa com o consumidor. Não só quando ele fala com um humano, com um agente humano, mas quando ele fala com um bot, quando ele fala com um bot de texto, ou quando ele fala com um bot de voz, ou com uma URA, eu tenho que gerar empatia. E até os canais de autosserviço, suportados por uma tecnologia sofisticada, por data science, por uma série de plataformas, permite que a gente faça isso. Então a gente começa com um consumidor que entra em contato com você, a gente tem que ter uma escuta atenta no sentido de toda essa plataforma trabalhar a favor desse relacionamento, entendendo qual é o perfil desse consumidor, qual é o contexto dele, que contexto ele está. Por exemplo, eu consigo identificar que é um consumidor que há meia hora atrás teve um cartão recusado numa compra que ele fez no exterior. Eu tenho uma informação sobre o contexto dele e o comportamento recente dele. A partir daí, eu posso pegar, então, aqui, você vê aqui embaixo, essa camada de baixo, são uma série de rostinhos aqui, que seriam a persona da marca. E aqui é a persona do consumidor. Se eu identifiquei qual é o mood dele, qual é o problema que ele está, através de identificar o perfil, o contexto de comportamento, eu sei como que a marca tem que se comportar, como que essa persona vai se comportar para gerar empatia com ele. E aí, com isso, eu gero o que se chama de espelhamento, persona matching, que vai gerar coerência, relevância e uma experiência fluida para esse relacionamento. Então aqui já entra atuando a persona da marca e como ela vai se comportar, o que ela vai falar para gerar esse atendimento da melhor forma. Só que quem faz isso? Quem trata com linguagem? Existe uma camada, quando a gente fala de tecnologia, todas as tecnologias buscam ser exponenciais e se tornam commodity, muitas delas vão virando commodity rapidamente. Você tem vários fornecedores oferecendo essas plataformas. Mas um grande diferencial é uma camada de ciências humanas, que vai acima da tecnologia e que diz como eu vou usar a tecnologia. Tudo bem, eu consigo fazer um bot que ele fala, como uma Siri, ou um bot conversacional por texto, um chatbot, mas o que ele vai falar para gerar empatia comigo e de que forma ele vai falar, como ele vai falar, com que tom de voz, que seja alinhado com a marca. Talvez se eu falar com uma determinada marca e eu estiver nervoso, ela vai falar, calma, e se eu xingar essa marca, ela vai falar, calma, por que você está nervoso? Vamos resolver. E talvez uma outra marca mais radical, se eu falar assim, ela fala, não, esse tom de voz não está adequado, vamos mudar essa conversa, falar de uma forma mais dura. Então, quem são as pessoas que desenham essas conversações nos diversos canais que a gente tem? Então, a gente tem aqui designers, roteiristas, linguistas, UX designers que estão se formando nessa nova disciplina. Estão se formando para ser o que a gente chama de dialogue designers, que são as pessoas que desenham essa conversação em uma jornada, considerando a persona da marca de um lado e com quem ela está conversando do outro, que é o contexto e o perfil do consumidor. E aí, com isso, a gente tem uma área que se chama Language User Interface, e os profissionais que trabalham nessa área chamam Dialogue Designers, que são esses profissionais que estão se formando, é uma disciplina nova no mercado e está se formando uma série de profissionais. O que essa área faz? Primeiro, ela faz o design conversacional, que a gente falou, ela desenha toda a experiência do usuário, mas ela é muito focada em resultados. Quer dizer, eu tenho que gerar a melhor experiência para o consumidor e o melhor resultado, melhor performance para a marca que está atendendo ele também. E nesse processo de desenhar a conversa, eles se preocupam sempre com o negócio, que nem a gente falou, com a melhor experiência com o usuário e com a tecnologia, se a tecnologia que eu tenho permite aquele tipo de conversação no nível que o pessoal de Language User Interface está querendo, se a plataforma permite ou não. Que tipo de ações se faz nessa área, o pessoal de LUI faz? Então, desde projetos que vão desde
o assessment, a persona da marca, casting de voz, desenho sample dialogues, enfim, tem uma série de etapas para desenhar um projeto de um canal conversacional. Tem consultoria para toda a jornada e tem também um guia de linguagem para os humanos, porque numa jornada você vai ter, numa jornada de Customer Experience que a gente falou, a gente vai ter canais de autoatendimento, canais digitais, que o Lui consegue desenhar como esse robô vai falar, mas em algum momento, se o robô não resolver, você vai ser direcionado para o humano. Então a gente brinca que a gente tem que fazer a humanização do robô e depois a humanização do humano. Porque como que você faz isso? Dando mais informações para ele ter contexto, para saber continuar aquela conversa da forma adequada, e mais informações para ele saber como que aquela marca fala, para ele falar da mesma forma, alinhado com o branding. E um dos principais pilares aqui, que vocês viram aqui do outra cor aqui, é a persona da marca. Então, qual é o conceito? É a metodologia de brand persona da Atento, ela traz uma abordagem baseada em estudos sobre os traços e fatores e principais tipos de personalidade, traz ferramentas e técnicas para a gente fazer essa persona que represente a marca. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com uma consultoria com a área de linguística e semiótica da PUC de São Paulo. Os doutores lá da PUC de São Paulo deram suporte para nós no desenvolvimento dessa metodologia própria da Atento. Então, ela vai desenhar uma persona que ela tem uma biografia, os traços de personalidade, o vocabulário, o tom de voz, a linguagem apropriada a cada contexto e a voz dessa persona. As diferentes etapas que a gente passa nessa metodologia são uma pesquisa, começa com uma pesquisa, depois tem um questionário com os profissionais envolvidos nesse projeto, análise de dados, um workshop com todos, e aí a gente sai com a persona da marca. Nessa primeira etapa de pesquisa, a gente faz uma análise qualitativa de como que é a comunicação da marca hoje. A gente vê como que ela se relaciona com os clientes, redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, além de todos os canais de atendimento. E depois a gente vai para uma etapa que a gente faz um questionário que a gente distribui para todas as pessoas envolvidas nesse projeto, que às vezes são muitas pessoas, em cada projeto tem uma dimensão diferente. Depois a gente vai para a tabulação e interpretação desses dados e a consolidação desses insumos. E aí, quando nós aplicamos a metodologia, a gente usa esses 5 grandes fatores de personalidade, que são, né, relação, inovação, humor, comunicação e compromisso. Então é uma técnica que a gente aplica, que ela vai avaliar sociabilidade, extroversão, realização, neuroticismo, abertura, enfim, dos 5 tipos de personalidade. E a partir daí a gente chega em 4 grandes tipos de personalidade, que são a neutra, inovadora, reservada e autocentrada. Só que dentro desses 4 grandes tipos de personalidade, a gente tem infinitas variáveis de personalidade, que são subdivisões desses tipos, que a gente vê aqui nessa tela. Então aqui vocês veem, essas colunas são aqueles 5 blocos: comunicação, humor, inovação, relação e compromisso. E aqui, dependendo de como eles se comportam, o número que eles atingem aqui, eu vou classificar se essa personalidade está no bloco de neutra, autocentrada, reservada ou inovadora, mas vocês veem que esse pontinho ele tem um range. Ele pode vir daqui até aqui, que ela vai continuar sendo uma personalidade neutra, mas com um comportamento diferente. Então aqui que você dá as dimensões, as subdimensões dentro da personalidade neutra, aqui nesse caso, por exemplo, que compõe uma personalidade única para aquela marca. Depois nós temos a etapa do workshop, que a gente comentou, onde a gente checa se os pontos que a gente chegou são adequados ao planejamento estratégico da empresa. E um ponto importante também que a gente fala aqui é quando a gente desenha a persona da marca, a gente entende com os nossos clientes, se a gente quer desenhar a persona da marca que represente o que a marca é hoje, como ela se relaciona com os consumidores hoje, ou como ela deveria ser. Que às vezes a marca está num processo de transformação, está num processo de revisão do seu posicionamento estratégico, da revisão da sua estratégia de marketing, e aí ela fala, não, hoje a forma que eu atendo, eu sou vista dessa forma, como uma persona dessa forma, mas eu quero ser vista dessa outra forma. Isso muda toda a aplicação da metodologia, muda as pessoas envolvidas, muda alguns aspectos de questionário, e desse workshop a gente usa para desambiguar isso. A gente está chegando onde a gente queria, fazer um fine-tune da persona da marca junto com os principais líderes do lado da empresa cliente nossa. Aí o próximo ponto, a gente tem quais são as palavras que ela fala ou não e que ajudam para formar a identidade, ajudam a formar a identidade e a personalidade da marca, o tom de voz, que ajuda a gente a identificar o tipo de personalidade e também para manter um padrão durante toda a conversa, e a gente aplica as 4 dimensões do tom de voz, que é o humor, formalidade, respeito e entusiasmo. E a gente chega aqui, por exemplo, o tipo da personalidade, ela é mais engraçada ou mais séria? E aqui a gente consegue calibrar muitas possibilidades. Ela é mais formal ou casual,
respeitosa ou irreverente, ela é mais entusiástica ou prática. E a gente faz essa calibração também para ter a persona da marca. E no fim, aqui é só um exemplo de um infocard que resume o desenho de uma persona de uma marca. É claro que tem muito mais informações do que tem aqui, mas o infocard é o que todo aquele pessoal, o pessoal de Language User Interface, os Dialogue Designers, usam no dia a dia para consultar, mas a gente tem um trabalho bem mais profundo, que é o complemento que gera esse infocard como sumário dele. Então aí a gente vê que todos aqueles pontos que a gente passou aqui na apresentação, Customer Experience é baseado em jornadas. Ok, jornadas é importante a gente identificar os sentimentos. Para interferir nos sentimentos, a gente precisa gerar empatia. Quem vai desenhar tudo isso é o pessoal de Language User Interface através do diálogo entre o consumidor e a marca. E aqui você percebe que a persona, ela interfere em todos esses estágios. Você tem uma persona da marca, você dá uma conversa coerente para aquela marca. O consumidor sente que ele está falando com aquela marca, ele se identifica ou não com aquela marca, mas ele tem uma coerência, ele tem uma linguagem, um padrão. E aí você tem uma marca que, assim como as pessoas, né, nós temos o nosso comportamento, a nossa personalidade, a nossa persona, e nós temos elasticidades de comportamento diferentes, depende do interlocutor, depende do contexto. Quando você está bravo, quando você está falando com uma criança, quando você está num ambiente de negócio, quando você está no ambiente familiar, e a persona da marca é a mesma coisa. A gente desenha uma persona da marca que diz como ela se comporta, o que ela fala, o que ela não fala, e depois a elasticidade que ela tem em diferentes contextos do consumidor para atender ele da melhor forma. Então, aqui chegando à conclusão, pessoal, a frase que eu mais gosto, que representa bem como que a gente está usando tecnologia para fazer tudo isso, é do Don Peppers, é um dos autores aí que eu sou fã, e que ele fala que pessoas gostam de pessoas, pessoas interagem com pessoas, e pessoas confiam em pessoas. Então, se uma empresa quer a confiança, quer conquistar a confiança de seus clientes, ela precisa descobrir uma forma de como usar a tecnologia para entregar a sua própria humanidade. Então, Customer Experience é onde a tecnologia encontra a humanidade. E vocês veem que tudo que a gente falou aqui, todos os elos daquela cadeia, até chegar na persona, tem a ver com isso. Nós estamos usando tecnologia para entregar a humanidade das marcas, para gerar uma melhor experiência para o consumidor e para que ele seja fiel à marca, gere uma experiência melhor e gere mais negócio para a marca também. Então era isso, pessoal. Obrigado. Foi? Obrigada, Maurício. Pessoal, eu quero agradecer super o seu tempo. Foi muito bacana ver, é legal porque hoje a gente está falando bastante de negócios e marketing aqui no nosso palco, né, no segundo dia de evento. Então, a próxima palestra vai super casar aqui com um pouco do que você disse também, e um pouco mais para frente também, então vai ser bem complementar. Muito obrigado por agregar bastante para o evento nesse sentido. Eu que agradeço, obrigado, boa tarde para todos.